Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Em Efésios, capítulo 3, versos 14 até o 19, nós vemos aqui um chamado para nós: habite Cristo no vosso coração e Cristo seja formado em nós. Essa foi a oração de Paulo para aquela igreja, mas é também a necessidade que nós temos e que precisamos buscar. Porque quando nós encontramos Jesus, nós não podemos dizer apenas assim: eu fui salvo, eu vou para o céu, eu tenho a vida eterna. Na verdade, a nossa vida, ela é transformada desde já. Do momento em que nós encontramos Jesus até o momento que formos encontrar com Ele na eternidade, a nossa vida precisa ser impactada por esse encontro. E ele é transformada, somos transformados de glória em glória, de fé em fé. Nós vamos caminhando e passo a passo, vamos crescendo na nossa vida com Deus. E quando nós estamos nesse processo de caminhada e de descoberta dessa dimensão gloriosa do amor de Deus, a nossa vida vai sendo transformada de dentro para fora. O nosso caráter vai sendo moldado para sermos mais parecidos com Jesus. Caráter são a soma dos princípios e valores que nós carregamos e que determinam o nosso comportamento. Então, os nossos princípios e valores, eles vão sendo impactados pelo nosso andar com Deus. Os nossos princípios e valores vão sendo transformados para que sejam os mesmos princípios e valores de Jesus. Então, se, por exemplo, eu tenho a verdade como um valor para mim, então eu não terei mentiras na minha vida. Eu vou fugir de toda mentira, vou fugir de todo engano, porque a verdade é o princípio que norteia o meu estilo de vida. Se eu tenho como princípio ser honesto nos negócios, em tudo que eu faço, nas negociações, compra, venda, no mercado, no banco, enfim, no que eu mexo com dinheiro, eu tenho a honestidade como padrão, como princípio, então eu não vou aceitar nem ser subornado, nem subornar. Eu não vou aceitar o engano e ser enganado. Não vou sonegar impostos. Eu não vou reter um bem que não é meu. Por quê? Porque eu tenho a honestidade como princípio na minha vida. O caráter de uma pessoa, ele é forjado desde a infância. E nós sempre recebemos muitas influências que vão acabar ajudando a formar isso. São os pais, principalmente os pais, mas também outras pessoas como autoridades, como professores na escola, amigos, as experiências boas, experiências ruins que vamos tendo ao longo da vida. Tudo isso vai forjando o nosso caráter. Mas a Bíblia nos ensina que nós já nascemos em pecado. Isso quer dizer que o nosso caráter, ele é contaminado pelo pecado desde que nós nascemos. Por isso, mesmo tendo muito boas influências ao longo da vida, ainda assim o nosso caráter precisa de transformação para que nós sejamos mais parecidos com Jesus. Mas quando nós nascemos num contexto não cristão, fica ainda muito mais difícil, porque muitas vezes a circunstância, o meio, acaba influenciando ou facilitando a distorção do nosso caráter. Quando vivemos, por exemplo, num meio em que há muita violência, seja verbal, seja física, uso de pornografia, a indiferença nos relacionamentos dentro de casa, em que as pessoas não têm proximidade, ou o hábito de reter aquilo que não é seu. Enfim, são tantas coisas que podem acontecer dentro de uma família, num contexto familiar,
que muitas vezes trazem influências negativas. O fato é que quando nós começamos a andar e nos aproximamos de Deus, a própria presença de Deus começa a nos transformar. Aliás, a Bíblia nos diz lá no Salmo 115 que nós nos tornamos parecidos com aquele a quem adoramos. Então, se nós de fato andamos com Jesus, começamos a ser transformados de dentro para fora e começamos a nos tornar mais semelhantes a Ele. É um processo natural e profundo, mas que só o Espírito Santo pode fazer na nossa vida. Ninguém mais. Então, encha-se do Senhor. Encha-se da palavra do Senhor. Ore, busque a Deus, tenha o seu tempo no lugar secreto. O caminho para a transformação do nosso caráter passa por tempo na presença de Deus e na descoberta da glória, da dimensão extraordinária que é o amor de Deus.